Meu nome é Marta. Sempre gostei da forma como soa simples, curta, direta, como se fosse impossível ignorá-la, mas a verdade é que, durante boa parte da minha vida, fui invisível para muitos. Tenho 62 anos e carrego nas costas uma história inteira de dedicação, de abdicações silenciosas, de uma vida construída dentro de paredes que guardam não apenas lembranças, mas também segredos, dores e vitórias que poucos conhecem. A casa em que moro hoje não é apenas um lugar para descansar. É o último elo que me prende às minhas raízes, uma herança deixada por meus pais que, para muitos, pode parecer apenas um casarão antigo, mas para mim representa cada pedaço da minha história. Lembro-me de quando minha mãe passava as tardes costurando na varanda, o som do pedal da máquina de costura preenchendo o ar, enquanto meu pai encerava a escada de madeira e me dizia: "O lar só tem valor quando cuidamos dele com amor, filha." Essa frase nunca me saiu da mente. Até hoje, quando caminho por esses cômodos, sinto como se seus ecos ainda estivessem vivos, sussurrando pelas paredes. Quando me casei, trouxe meu marido para viver aqui comigo. Ele era um homem honesto e trabalhador, embora de poucas palavras. Não era de grandes declarações, mas sua presença constante me dava segurança. Tínhamos nossas diferenças, é claro, mas, juntos, construímos uma vida sólida. Quando nosso filho, Daniel, nasceu, minha vida mudou completamente. Todo o meu tempo, minhas forças e minhas esperanças passaram a ser dedicadas a ele. Lembro-me das madrugadas em que ficava ao lado de seu berço, acariciando seu rosto e sussurrando: "Você vai ser um grande homem, meu menino, e eu vou estar sempre aqui para você." Com o tempo, deixei meus próprios sonhos de lado. Eu sempre quis escrever um livro. Havia começado alguns rascunhos em cadernos que ainda guardo até hoje, escondidos em uma gaveta do quarto. Mas, a cada vez que abria as páginas, me lembrava de que Daniel precisava de mim, de que a casa precisava de cuidados, de que meu marido precisava de apoio. Então fechei os cadernos, dizendo a mim mesma: "Um dia, Marta, você terá tempo para você." Esse dia, no entanto, nunca chegava. A viuvez veio cedo demais, arrancando de mim o homem com quem compartilhei anos de vida. Foi como perder um pedaço do próprio chão. Lembro do silêncio da casa na primeira noite sem ele, os relógios pareciam bater mais alto, o vento assobiava pelas frestas das janelas, e eu, sentada na poltrona da sala, chorei como não chorava desde menina. Daniel já era adulto, envolvido no trabalho, e raramente aparecia. Eu tentava não cobrar, não pedir, apenas esperava. Sempre deixava um prato a mais na mesa, como se aquele gesto simples pudesse trazer meu filho de volta em alguma noite de surpresa. Minha rotina, então, passou a ser marcada por simplicidade. Acordava cedo, cuidava do jardim, regava as rosas que plantei ainda jovem, caminhava pelo bairro e voltava para ler na sala iluminada pela manhã. Os vizinhos me viam como a senhora que sempre tinha um sorriso e uma palavra doce, mas ninguém imaginava o turbilhão dentro de mim. Eu nunca deixei de ser mulher, nunca deixei de sentir o desejo de ser olhada não apenas como mãe ou viúva, mas como alguém com história, com alma, com vontade própria. Por isso, mesmo hoje, não abro mão de me arrumar. Passo meu batom vermelho para ir à padaria, coloco um vestido leve para caminhar, penteio o cabelo com cuidado. Não faço isso para ninguém em especial, mas para me lembrar todos os dias: você ainda está viva, Marta. Há noites em que sento diante da estante cheia de álbuns de fotografias e deixo que a memória me conduza. Vejo a menina sorridente com tranças correndo pelo jardim, a jovem professora que entrava na sala de aula nervosa pela primeira vez, a noiva emocionada ao dizer sim, a mãe exausta com um bebê no colo, e a mulher madura que segurava firme as pontas de uma casa inteira. Às vezes, olho para essas fotos e me pergunto: em que momento, Marta, você deixou de ser a protagonista da sua própria história e aceitou ser apenas coadjuvante? A resposta nunca vem, mas a pergunta permanece. O que poucos entendem é que o silêncio ensina. Durante anos, aprendi a me calar diante das escolhas dos outros, a aceitar o papel que me davam. Mas o silêncio também guarda forças ocultas. Dentro de mim, sempre existiu uma chama que nunca se apagou, mesmo quando todos pareciam querer que eu desaparecesse.
Uma chama que me lembrava que ainda havia capítulos para serem escritos. Eu não sabia como, nem quando, mas algo dentro de mim dizia: ainda não acabou, Marta. A sua história não termina aqui. E eu acreditava. Porque, por trás da mulher discreta que muitos viam, sempre houve alguém pronto para surpreender. Eu só esperava o momento certo para mostrar isso ao mundo. Daniel sempre foi meu maior orgulho. Desde pequeno, mostrava inteligência e uma determinação que me faziam acreditar que ele conquistaria qualquer coisa que desejasse. Eu me recordo dele ainda menino, com os olhos brilhando quando lia os livros que eu trazia da escola, perguntando tudo, curioso com o mundo. Cresceu rápido demais, e quando percebi, já era um jovem focado em se destacar na vida profissional. Tornou-se advogado, um homem respeitado por colegas e admirado pela sua postura firme. Eu me enchia de orgulho ao vê-lo assim, mas, ao mesmo tempo, sentia a distância entre nós aumentar a cada dia. Eu era, para ele, apenas da mãe. Ele me tratava com respeito, claro, mas sempre com pressa, como se cada visita fosse apenas uma formalidade antes de voltar para sua vida agitada. Às vezes, me ligava tarde da noite, dizendo: mãe, não se preocupe, eu estou bem, só não tenho tido tempo de passar aí. Eu respondia: tudo bem, filho, cuide do seu trabalho, eu entendo. Mas desligava o telefone com um aperto no peito, desejando que ele tivesse tempo não apenas para me dizer que estava bem, mas para me ouvir, para me olhar de verdade. Foi nesse contexto que Patrícia entrou em nossas vidas. A primeira vez que a conheci foi em um jantar que Daniel organizou para me apresentá-la. Lembro-me de como ela chegou impecável, com um vestido elegante e um sorriso perfeito, estendendo a mão para mim e dizendo: é uma honra finalmente conhecer a senhora, Marta. Sua voz era suave, polida, mas havia algo em seu olhar que me fez estremecer. Não era carinho, não era respeito. Era cálculo. Como se ela tivesse medido cada palavra antes de falar. Naquela noite, Patrícia parecia dedicada em conquistar minha simpatia. Falava sobre a carreira, sobre o quanto admirava Daniel e o futuro brilhante que enxergava ao lado dele. Eu ouvia, sorria educadamente, mas dentro de mim algo murmurava: essa mulher não olha para você, Marta. Ela olha através de você. Quando mencionei a casa, ela inclinou a cabeça com interesse, elogiando a arquitetura antiga e o valor histórico. Seus olhos percorreram as paredes, o teto, as portas, como se estivessem avaliando mais do que beleza. Com o passar dos meses, Patrícia tornou-se presença constante. Era educada comigo, mas sempre mantinha uma distância emocional que eu não conseguia atravessar. Havia frases pequenas, mas afiadas, que ela deixava escapar. Um dia, enquanto tomávamos café, ela comentou: Dona Marta, deve ser difícil cuidar sozinha de uma casa tão grande. Às vezes, é melhor simplificar a vida. Eu sorri, mas guardei cada sílaba dentro de mim. Era apenas um comentário ou uma semente plantada? Daniel parecia cada vez mais encantado por ela. Olhava para Patrícia com devoção, como se não existisse mais nada além dela. Eu tentava me alegrar por vê-lo feliz, mas não podia ignorar o incômodo que crescia. Havia dias em que, ao vê-los juntos, sentia como se estivesse sendo empurrada para fora da vida do meu próprio filho. Era como assistir a uma peça em que eu, que antes era a personagem principal, agora era apenas uma figurante que mal aparecia no palco. Lembro de uma tarde em que Patrícia me visitou sozinha. Sentou-se na poltrona da sala, cruzou as pernas com elegância e disse: Daniel é um homem muito dedicado, mas precisa aprender a priorizar. O trabalho, os investimentos, a vida que vamos construir, tudo isso exige foco. A senhora entende, não é? Olhei nos olhos dela e respondi calmamente: entendo, Patrícia. Só espero que, nesse foco todo, ele não esqueça de onde veio. Ela sorriu, mas não respondeu. Foi naquele momento que percebi que a batalha não seria barulhenta, não teria gritos nem confrontos diretos. Seria silenciosa, feita de olhares, insinuações e pequenas vitórias roubadas. E, mesmo que eu ainda não soubesse o tamanho da tempestade que viria, algo dentro de mim já dizia que Patrícia não estava apenas entrando na vida do meu filho. Ela estava entrando na minha vida também,
e não seria para trazer paz. A casa sempre foi mais do que um teto sobre minha cabeça. Cada tijolo, cada porta rangendo com o vento, cada janela que deixava o sol entrar pela manhã carregava a memória de gerações. Foi aqui que meus pais viveram, aqui que plantei meu primeiro jardim, aqui que vi Daniel dar seus primeiros passos. Era um lugar que respirava comigo, que guardava não só a história da minha família, mas também minha identidade. Eu não tinha joias caras nem investimentos escondidos, mas tinha a casa. E, para mim, isso era mais valioso do que qualquer fortuna. Lembro-me bem do dia em que Patrícia comentou pela primeira vez sobre a casa de forma mais direta. Estávamos na cozinha, e ela observava atentamente as janelas antigas de madeira. Disse, com aquele tom de voz suave que escondia intenções: é uma construção muito bonita, mas imagino que precise de muita manutenção. Casas assim, em bairros valorizados, valem uma fortuna no mercado atual. Eu segurei a xícara de café e apenas respondi: para mim, o valor está no que ela guarda, não no que o mercado diz. Ela sorriu, mas vi em seus olhos que minha resposta não a agradava. Aos poucos, percebi como a casa se tornará um tema recorrente em nossas conversas. Patrícia sempre encontrava uma forma de voltar a ele, como quem joga uma rede devagar, esperando o momento certo de puxá-la. Já pensou em se mudar para um lugar menor, mais prático? Perguntava. Ou então, essa casa poderia render muito se fosse vendida. Daniel e eu pensamos em investimentos futuros, projetos grandes, seria um ótimo começo. Eu ouvia tudo em silêncio, mas dentro de mim começava a crescer uma sensação de ameaça. Daniel, por sua vez, parecia não perceber a sutileza das palavras da esposa. Ele concordava com entusiasmo sempre que ela falava em oportunidades, como se não enxergasse que cada comentário era uma tentativa de apagar meu lugar naquela casa. Um dia, sentado comigo na sala, ele disse: Mãe, Patrícia acha que a senhora merece conforto. Talvez seja bom considerar uma mudança, algo menor, mais moderno. Eu olhei para ele com calma e disse: conforto, para mim, é andar por corredores que conheço de olhos fechados. É sentar na cadeira da varanda e lembrar da voz do seu avô. É sentir o cheiro da madeira que seu pai encerava todos os domingos. Isso não se encontra em um apartamento moderno. Daniel desviou o olhar, talvez envergonhado, talvez apenas cansado de escutar. Quanto mais Patrícia insistia, mais eu sentia que a casa havia se transformado em uma espécie de prêmio para ela. Não era apenas uma propriedade, era o troféu que provaria seu domínio sobre nossa família. Eu via como seus olhos percorriam os cômodos, não com o carinho de quem observa um lar, mas com a ganância de quem avalia um ativo. Aquilo me fazia estremecer, mas também despertava uma força que eu não sabia que ainda existia. Passei a andar pela casa como quem vigia um território ameaçado. Tocava as paredes, abria as gavetas antigas, olhava os álbuns de família como quem se preparava para proteger um tesouro. Às vezes, sussurrava para mim mesma: eles não vão levar isso de mim, não sem lutar. Porque eu sabia, em cada olhar enviesado, em cada palavra dita com doçura artificial, que Patrícia não desistiria até transformar meu lar em dinheiro. E foi então que comecei a entender: a batalha que se aproximava não era apenas pela casa, mas pelo que ela representava. Minha dignidade, minha memória, minha vida inteira estavam ali. E quem tentasse arrancar isso de mim, descobriria que eu não era tão frágil quanto parecia. O casamento de Daniel e Patrícia foi anunciado com pompa, como se fosse um evento social destinado a mostrar poder e prestígio. Eu, como mãe do noivo, imaginava que teria algum papel de destaque, ainda que pequeno, afinal, sempre sonhei em ver meu filho subindo ao altar. Passei dias escolhendo um vestido simples, mas elegante, algo que representasse a mim mesma sem chamar atenção demais. Eu queria estar bonita, mas discreta, como sempre fui. No entanto, desde o início percebi que meu lugar naquela celebração não seria de honra, mas de mera presença. Na igreja, fui conduzida até um banco lateral, longe do corredor principal. Observei convidadas que sequer tinham ligação com a família sentarem-se em lugares de maior destaque. Quando tentei me aproximar, uma das organizadoras do evento, com um sorriso frio, disse: "A senhora ficará aqui, Dona Marta, essa é a área reservada."
Não discuti. Apenas me sentei, com as mãos entrelaçadas no colo, olhando para frente enquanto o coração apertava. Patrícia, radiante em seu vestido de noiva, parecia ter planejado cada detalhe para que nada escapasse ao seu controle. Vi como seus olhos buscavam os dos convidados, como se confirmasse que todos estavam admirando a imagem perfeita que ela havia construído para si. Em nenhum momento me procurou com o olhar. Eu era invisível naquela cerimônia, uma sombra que mal se encaixava no cenário luxuoso. Na festa, a exclusão tornou-se ainda mais evidente. As mesas estavam organizadas em círculos, próximas à pista de dança e ao buffet, mas a minha ficava afastada, quase encostada na parede, ao lado de pessoas que mal conhecia. As atenções se voltavam para brindes, discursos, elogios à nova família que se formava. Eu observava tudo em silêncio, sentindo uma mistura de tristeza e desconfiança. Quando alguém finalmente se aproximava de mim, era apenas para comentários superficiais. Que cerimônia linda, não é? O casal é maravilhoso, parecem feitos um para o outro. Eu sorria, mas por dentro havia um vazio que crescia a cada palavra. Daniel, meu próprio filho, mal veio à minha mesa. Passou a maior parte do tempo cercado por amigos, familiares de Patrícia e colegas de profissão. Quando nos encontramos brevemente, ele apenas me disse: "Mãe, está tudo bem. Espero que esteja aproveitando." Respondi: "Está tudo lindo, filho, aproveite o seu momento." E ele saiu sem notar o peso da minha voz. Enquanto observava de longe, percebi os olhares que Patrícia me lançava, discretos, mas carregados de triunfo. Era como se dissesse, sem precisar de palavras: "Agora ele é meu, agora esse mundo é meu." Não era apenas sobre o casamento. Era sobre a conquista de território. E naquele momento, compreendi que não se tratava de uma nova vida que começava, mas de uma luta silenciosa que se instalava. De onde eu estava, vi o casal dançar pela primeira vez, vi os flashes das câmeras, vi os sorrisos falsos e ouvi as risadas altas que enfeitavam o salão. Mas dentro de mim, algo quebrava. Não era apenas a dor de me sentir excluída da vida do meu filho, mas a certeza de que aquilo era apenas o começo. Patrícia não havia apenas se casado com Daniel. Ela havia encontrado o palco perfeito para me empurrar ainda mais para fora. Naquela noite, quando voltei sozinha para minha casa, tirei o vestido com cuidado e fiquei olhando meu reflexo no espelho. Vi uma mulher cansada, mas com os olhos firmes. Sussurrei para mim mesma: se eles acham que vão me apagar, não sabem com quem estão lidando. Foi nesse instante que percebi: por trás do brilho das luzes e da música alta, havia um jogo em andamento. E eu, que por tanto tempo aceitei ficar em silêncio, começava a me preparar para enfrentar o que estava por vir. Algumas semanas após o casamento, percebi que o comportamento de Daniel estava diferente. Ele vinha menos vezes à casa, e quando aparecia, estava sempre apressado, como se tivesse outra prioridade em mente. Patrícia, por outro lado, surgia com frequência inesperada. Chegava sozinha, trazia flores ou doces de padaria e falava com uma simpatia forçada que me incomodava. "Vim só para ver como a senhora está", dizia, com aquele sorriso polido. Mas seus olhos percorriam cada detalhe da casa, como quem inspeciona algo que pretende colocar à venda. Foi em uma dessas visitas que ouvi, por acaso, a primeira pista. Eu estava no corredor, arrumando roupas, quando ouvi a voz de Patrícia vinda da sala. Ela falava ao telefone, em tom baixo, mas nítido o suficiente para que eu captasse as palavras: "Sim, já está praticamente certo, só falta resolver a parte da assinatura. O bairro está valorizado e a venda será rápida." Meu coração disparou. Coloquei as roupas sobre a cadeira e fiquei parada, escutando. Ela não mencionou diretamente a casa, mas a sensação de que era disso que falava foi imediata. Nos dias seguintes, comecei a observar com mais atenção. Daniel vinha sempre com documentos, pastas de couro e conversas rápidas com Patrícia. Certa vez, deixou sobre a mesa da sala uma pasta aberta. Tentei resistir, mas algo dentro de mim não permitiu. Sentei-me devagar, puxei os papéis e comecei a folhear. Meus olhos se arregalaram ao ler os termos: autorizações, procurações, contratos de venda.
E o que me gelou o sangue foi ver a descrição: imóvel localizado na rua Belmont, número 72. Era a minha casa. Fiquei paralisada por alguns minutos, com as mãos tremendo sobre os papéis. O chão parecia escapar sob meus pés. Respirei fundo, tentando assimilar o que aquilo significava. Daniel, meu próprio filho, havia assinado documentos que autorizavam negociações sobre a casa em que nasci, cresci e dediquei minha vida. E Patrícia estava por trás de tudo, manipulando cada detalhe como a advogada astuta que era. Naquela noite, quase não consegui dormir. Andava pela casa de um lado para o outro, tocando as paredes como se me despedisse delas. As lembranças vinham em ondas: meu pai sorrindo na varanda, minha mãe servindo o jantar, Daniel brincando no quintal. Como poderiam querer vender isso? Como poderiam querer me arrancar daqui, como se eu fosse um peso a ser descartado? No entanto, no meio do desespero, uma chama de lucidez se acendeu. Eu poderia ter chorado, poderia ter suplicado, mas não o fiz. Em vez disso, decidi me calar. Entendi que o silêncio seria a minha arma. Se eles acreditassem que eu não sabia de nada, eu teria tempo. E esse tempo seria precioso. Na manhã seguinte, olhei-me no espelho e vi não apenas a mulher cansada, mas alguém disposta a lutar. Sussurrei para mim mesma: eles pensam que você é frágil, Marta. É isso que vai te salvar. Use isso. Foi assim que comecei a anotar tudo. Fiz cópias dos documentos que encontrei, guardei cada detalhe em lugares seguros. A cada passo que eles davam, eu estava atenta. A cada palavra solta, eu registrava na memória. Foi nesse período que percebi que Patrícia não estava interessada apenas em me tirar da casa. Havia algo maior em jogo. Ela falava de investimentos, de projetos, de dinheiro circulando em valores que ultrapassavam a compreensão de qualquer pessoa comum. A casa era apenas o começo, a primeira peça de um tabuleiro que ela tentava controlar. Eu sabia que estava diante de uma ameaça que poderia me destruir, mas também sabia que, pela primeira vez em muito tempo, eu não estava disposta a ser apenas espectadora. E, naquele momento, nasceu dentro de mim a decisão que mudaria tudo. Se eles queriam jogar esse jogo, eu aprenderia as regras. E, quando chegasse a hora, seria eu quem faria o movimento final. O choque inicial de descobrir os papéis sobre a venda da casa logo deu lugar a algo mais poderoso, uma determinação fria, calculada, que eu mesma não sabia possuir. Percebi que, se ficasse apenas na indignação, seria esmagada. Patrícia era jovem, astuta, formada em direito e acostumada a manipular situações a seu favor. Eu, por outro lado, tinha apenas minha experiência de vida, meu silêncio e a paciência que adquiri depois de décadas educando adolescentes. E foi justamente isso que me deu vantagem: eu sabia esperar o momento certo para agir. Comecei por organizar as provas que tinha. Peguei cada documento esquecido, tirei cópias discretas em uma papelaria distante do bairro e guardei os originais de volta exatamente onde estavam. Em casa, criei uma pasta escondida no fundo do guarda-roupa, atrás de caixas antigas de roupas que ninguém mexia. Ali, comecei a construir o meu arsenal. Não se tratava apenas de papéis, mas da minha sobrevivência. Passei também a prestar mais atenção nas conversas. Não me davam ouvidos, mas não me importei. Permanecia em silêncio, aparentemente desatenta, mas absorvia cada detalhe. Uma frase solta de Daniel, um telefonema rápido de Patrícia, uma visita inesperada de colegas de escritório. Cada peça se encaixava num quebra-cabeça maior. Eu descobri aos poucos que a ambição de Patrícia ia muito além da casa. Havia contratos suspeitos, movimentações financeiras, clientes inexistentes em documentos assinados por ela. Tudo isso me cheirava a fraude, e eu precisava confirmar. Foi então que decidi procurar um advogado. Não um nome famoso, não alguém que pudesse ser comprado ou manipulado, mas um conhecido antigo, discreto, que eu sabia ser íntegro. Fui até o escritório dele em um fim de tarde chuvoso, levando apenas uma bolsa pequena. Quando me recebeu, expliquei calmamente: preciso da sua ajuda. Não quero que ninguém saiba. Minha nora está tentando me tirar da minha casa,
e eu acredito que ela está envolvida em algo maior do que isso. Ele me olhou sério, pediu para ver os papéis, e à medida que lia, seu semblante mudava. Disse apenas: a senhora fez bem em vir. Isso aqui pode dar muito problema para ela. Saí daquele encontro com uma sensação estranha, medo e segurança ao mesmo tempo. Medo, porque agora eu tinha a confirmação de que enfrentava alguém perigoso. Segurança, porque não estava mais sozinha. Passei a registrar tudo: datas, nomes, horários, até frases soltas. Mantinha um caderno escondido na cozinha, entre as receitas de bolo que Patrícia nunca se daria ao trabalho de folhear. Cada anotação era como uma peça de defesa contra o ataque que eu sabia que viria. No entanto, aprendi a disfarçar. Continuava recebendo Patrícia com um sorriso educado, servindo café e bolachas, como se eu fosse a mesma sogra ingênua que ela acreditava ter dominado. Quando ela dizia: a senhora deve estar cansada de cuidar sozinha de uma casa tão grande, não acha? Eu apenas sorria e respondia: é verdade, mas eu gosto de me ocupar. Por dentro, porém, anotava cada entonação, cada deslize. Com o tempo, meu silêncio se tornou a maior armadilha. Patrícia acreditava que eu era fraca, que estava resignada, que não passava de uma velha agarrada a memórias. E quanto mais ela acreditava nisso, mais ousada se tornava. Era exatamente isso que eu queria, que baixasse a guarda. Enquanto isso, meus arquivos cresciam. Já não eram apenas cópias de papéis da venda da casa, mas evidências de irregularidades em contratos do escritório onde Patrícia trabalhava. Descobri que ela usava nomes falsos para movimentar valores e que parte disso poderia ser rastreada até Daniel, mesmo que ele não tivesse consciência do que estava assinando. Era um jogo perigoso, mas que agora eu dominava em silêncio. Numa das noites, sentei-me na sala escura, com a pasta sobre o colo. Passei as mãos pelas folhas, como quem acaricia uma arma. Pensei: eles acreditam que têm controle sobre mim, mas não sabem que cada passo deles já está anotado aqui. Foi nesse instante que percebi: eu não estava apenas reagindo, eu estava construindo o meu contra-ataque. E quando o momento chegasse, não seria eu quem cairia, seria Patrícia. Eu não sabia ainda como seria o confronto, mas já tinha certeza de uma coisa: quando ela batesse à minha porta para tentar me arrancar dali, eu estaria pronta. E seria ela quem descobriria, tarde demais, que subestimar Marta foi o maior erro de sua vida. A manhã estava estranhamente silenciosa, como se o próprio ar tivesse decidido me avisar que algo estava prestes a acontecer. Eu estava na cozinha, mexendo o café, quando ouvi o som dos pneus de um carro parando em frente ao portão. O coração acelerou. Olhei pela janela e vi Daniel descer primeiro, ajeitando o paletó, e logo atrás dele Patrícia, impecável como sempre, de vestido claro e sorriso calculado. Entre eles, um homem que eu reconheci de imediato, um tabelião, com a pasta preta debaixo do braço, o tipo de acessório que anuncia más notícias. Respirei fundo, ajeitei o lenço nos ombros e caminhei até a porta. Não precisei abrir, Patrícia tocou a campainha com pressa, e quando virei a maçaneta, ela já estava sorrindo. Dona Marta, disse com falsa doçura, chegou a hora de resolvermos as coisas. Atrás dela, Daniel evitava meu olhar, como se já soubesse que estava participando de uma cena indigna. Deixei-os entrar, em silêncio. O tabelião abriu a pasta sobre a mesa da sala e começou a organizar os papéis. Patrícia tomou a frente, com o tom firme de quem acredita estar no controle. Acabamos de vender esta casa, anunciou. O contrato está aqui. Está tudo assinado e validado. Agora, a senhora vai precisar se preparar, porque encontramos uma boa instituição para que tenha o cuidado necessário. Um asilo de primeira. Meu coração, embora já esperasse, se apertou. Não pelo anúncio, mas pela forma como ela disse aquilo, como se estivesse descartando um objeto velho. Daniel finalmente ergueu os olhos para mim e acrescentou, num tom baixo: mãe, é o melhor para todos. A senhora terá assistência, e nós poderemos seguir com nossos planos. Sentei-me calmamente na poltrona da sala, sem responder de imediato. Toquei o braço da cadeira, como quem acaricia uma lembrança, e apenas observei os três. O tabelião pigarreou,
pronto para dar andamento ao processo, mas eu ergui a mão, pedindo silêncio. Foi nesse momento que vi o brilho de triunfo nos olhos de Patrícia, aquela certeza arrogante de que tinha vencido. Sorri. Foi um sorriso leve, quase doce, mas que trouxe confusão ao rosto dela. Apoiei as mãos no colo e disse, em voz firme, perfeito, Patrícia. Mas antes de irmos para esse tal asilo, precisamos dar uma pequena parada na delegacia. Ela franziu o senho, confusa, e eu continuei, eles estão muito interessados no que eu enviei sobre você. O silêncio que se seguiu foi absoluto. O tabelião parou de organizar os papéis, olhando primeiro para mim e depois para ela. Daniel arregalou os olhos, como se não tivesse entendido. Patrícia perdeu o ar por um instante, mas logo tentou se recompor. Não sei do que a senhora está falando, disse, a voz ligeiramente trêmula. Inclinei-me para a frente e apoiei os cotovelos nos joelhos, encarando-a diretamente. Sei exatamente do que estou falando, respondi. Sei dos contratos falsos, das assinaturas que nunca deveriam ter existido, dos clientes que não existem. Tudo está documentado. E se você acha que pode me arrancar da minha casa sem consequências, está muito enganada. Daniel deu um passo para trás, visivelmente abalado. O tabelião fechou a pasta com cuidado e murmurou, diante dessas alegações, não posso seguir com isso. Patrícia tentou se levantar, mas suas pernas falharam por um instante. O rosto dela, antes tão seguro, estava agora pálido, os olhos buscando desesperadamente uma saída. Olhei para o meu filho, que me encarava como se visse alguém que nunca conhecera antes. Daniel, disse suavemente, você pode até ter assinado papéis sem entender, mas a responsabilidade é sua. E agora vai precisar decidir de que lado está, do lado da mulher que te manipula ou do lado da sua mãe. A sala, que sempre fora meu refúgio, se transformou em palco de revelações. Eu, que durante anos aceitei o silêncio e a invisibilidade, estava finalmente tomando a palavra. Não havia gritos, não havia desespero. Apenas a certeza tranquila de que, naquela manhã, a porta não se fechava para mim, mas para ela. E Patrícia finalmente começava a entender que havia subestimado a mulher errada. O silêncio que pairava na sala após minhas palavras era quase palpável. Patrícia tentava recuperar a compostura, mas seu olhar atraía. Pela primeira vez, vi o medo atravessar a máscara de arrogância que ela sempre usava. Daniel permanecia imóvel, os ombros tensos, como se ainda não tivesse processado tudo o que acabará de ouvir. O tabelião, desconfortável, fechou sua pasta e pigarreou, pronto para se retirar, mas Patrícia o interrompeu bruscamente, isso não passa de uma mentira dessa velha ressentida. Não me alterei. Abri calmamente minha bolsa e retirei uma pequena pasta azul. Coloquei-a sobre a mesa com cuidado, como se fosse apenas mais um caderno de receitas, mas dentro dela estava tudo o que eu havia reunido nas últimas semanas. O tabelião olhou para mim, hesitante, e eu deslizei os documentos em sua direção. Leia, disse apenas. Ele folheou as primeiras páginas, e eu observei como seu semblante mudava a cada linha. Havia cópias de contratos adulterados, assinaturas forjadas, comprovantes de transferências suspeitas que passavam pelo escritório de Patrícia. Eu mesma havia marcado trechos em vermelho, para que ninguém precisasse procurar muito. O tabelião levantou os olhos e murmurou, se isso for autêntico, estamos diante de crimes graves. Patrícia levantou-se abruptamente, a voz alterada. Esses papéis são falsos. Ela inventou tudo isso. Mas, ao dizer essas palavras, sua voz vacilou. Daniel a olhava como quem vê uma rachadura se abrir no que acreditava ser sólido. Patrícia, ele disse, a voz baixa e carregada de incerteza, o que é isso? Você me disse que eram apenas ajustes nos contratos, nada demais. Ela tentou se aproximar dele, estendeu a mão, mas ele recuou. Não, Daniel, interrompi com firmeza. Não foram ajustes. Foram fraudes. E você assinou documentos que agora ligam o seu nome a tudo isso. Se eu tivesse ficado calada, seria arrastada junto, expulsa da minha casa como se fosse um estorvo. Mas eu não fiquei. Eu aprendi a esperar o momento certo.
O tabelião fechou a pasta e disse em voz clara: diante dessas circunstâncias, não seguirei adiante com nenhuma validação. E aconselho a senhora, ele apontou para Patrícia, para procurar um advogado imediatamente. Patrícia perdeu o controle. Seu rosto se contorceu, e ela finalmente gritou, deixando cair a máscara de doçura. Você destruiu tudo. Você é só uma velha amarga, como ousa se meter nos meus planos? Sua voz ecoou pela sala, carregada de fúria. Mas, para mim, aquele grito foi apenas a confirmação do que eu sempre soube: por trás de todo o verniz, havia apenas ganância e crueldade. Daniel parecia em choque. Aproximou-se de mim, hesitante, e murmurou: mãe, eu não sabia. Eu juro que não sabia. Eu o encarei, sem suavizar minhas palavras: você não quis saber, Daniel. Foi mais fácil acreditar em quem te dizia o que queria ouvir do que olhar para mim, que sempre estive aqui. Agora vai ter que lidar com as escolhas que fez. Patrícia, já sem argumentos, pegou a bolsa e saiu batendo a porta, como se pudesse escapar do que estava por vir. Mas eu sabia que não haveria escapatória. As provas já estavam em mãos de quem precisava tê-las. Eu havia garantido isso antes mesmo daquele encontro. Sentei-me novamente na poltrona, sentindo o peso das últimas semanas finalmente se dissolver. Não havia euforia, apenas a calma de quem cumpriu seu papel. Eu não era mais a mulher invisível que eles acreditavam poder manipular. Eu tinha virado o jogo. Naquele momento, enquanto Daniel permanecia em silêncio diante de mim, percebi que a verdadeira vitória não estava apenas em manter a casa. Estava em mostrar a eles, e a mim mesma, que Marta jamais seria apagada. Eu havia esperado, planejado e agido. E agora, a reviravolta era minha. Depois daquela manhã em que Patrícia saiu batendo a porta, a vida nunca mais voltou a ser a mesma. Não para ela, não para Daniel, e muito menos para mim. O que começou como uma luta silenciosa por minha casa se transformou em uma guerra de verdades expostas, de máscaras arrancadas e de destinos selados. Nos dias que se seguiram, os documentos que entreguei ao meu advogado foram encaminhados à polícia. As investigações começaram quase de imediato, e logo Patrícia passou a ser chamada para prestar depoimento. Os jornais locais não demoraram a noticiar o escândalo: advogada envolvida em fraudes milionárias. Eu lia cada linha com uma mistura de alívio e amargura. Alívio porque a verdade finalmente vinha à tona, amargura porque essa era a mulher que meu filho escolhera para dividir a vida. Patrícia, antes sempre altiva, foi afastada do cargo, e seus clientes romperam contratos. Vi seu rosto estampado em manchetes, não mais como a jovem promissora, mas como a advogada que arruinou sua carreira com ganância. Daniel, por sua vez, foi forçado a encarar a realidade. O envolvimento dele nos papéis assinados sem atenção trouxe consequências sérias para sua reputação profissional. Não chegou a ser indiciado, mas a desconfiança o cercava. Seus colegas de escritório começaram a afastá-lo, clientes sumiram, e ele viu, em poucos meses, o prestígio pelo qual havia trabalhado tanto se esfarelar. Foi nesse momento que ele voltou a me procurar. Sentou-se comigo na sala, com os olhos marejados, e disse: mãe, eu fui cego. Fui fraco. Me perdoa. Eu o encarei em silêncio por alguns instantes. Depois respondi: Daniel, perdão eu sempre tive no coração, mas confiança não se reconstrói com palavras. Vai levar tempo, e só depende de você. Ele abaixou a cabeça, entendendo que a ferida entre nós não se curaria facilmente. Quanto a Patrícia, a queda foi implacável. Com processos se acumulando, seu nome foi riscado da lista de advogados do Estado. Amigos e conhecidos desapareceram, como sempre acontece com quem perde o verniz da aparência. Cheguei a vê-la uma vez, semanas depois, na saída do fórum. Estava abatida, sem maquiagem, os cabelos desgrenhados, e quando cruzou os olhos comigo, o ódio ainda estava lá, mas misturado com algo novo: o medo. Ela desviou o olhar e passou rápido, como se eu fosse a lembrança viva de sua derrota. E eu? Permaneci em minha casa. Mas não da mesma forma que antes. Já não era apenas um lar cheio de memórias, agora era um símbolo da minha resistência.
Reformei alguns cômodos, pintei as paredes e abri espaço para recomeçar. Fiz do quintal um jardim mais vivo do que nunca, com rosas, lavandas e jasmins que exalavam um perfume de vitória todas as manhãs. Sentar-me na varanda agora tinha outro sabor, o de saber que eu havia defendido não só um lugar, mas a minha dignidade. Os vizinhos começaram a me olhar com novos olhos. Alguns vinham me cumprimentar, elogiando minha coragem. A senhora é mais forte do que parece, Dona Marta, diziam. Eu apenas sorria, porque sabia que a força sempre esteve aqui, apenas escondida pelo silêncio que escolhi manter por tanto tempo. À noite, ao caminhar pelos corredores, ainda toco as paredes, mas já não sinto apenas a nostalgia do passado. Sinto orgulho. Orgulho de ter enfrentado a filha que não tive, mas que tentou me destruir. Orgulho de ter mostrado ao meu próprio filho que amor de mãe não é sinônimo de submissão. Orgulho de não ter permitido que me arrancassem aquilo que representava minha vida inteira. Minha história não acabou naquela manhã em que Patrícia trouxe o tabelião à minha porta. Na verdade, foi ali que ela começou de verdade. Eu, que por tanto tempo fui vista como invisível, aprendi a escrever meu próprio destino. Agora, quando me olho no espelho, não vejo mais apenas a viúva solitária ou a mãe esquecida. Vejo uma mulher que sobreviveu, que resistiu e que venceu. E, todas as vezes que me sento na poltrona da sala, observo a luz entrar pelas janelas e penso, com um sorriso tranquilo, eles tentaram me apagar, mas eu escrevi meu próprio final. Fico muito feliz por você ter ficado até o final do vídeo. O que você achou dessa linda história? Coloque nos comentários sua opinião, deixe seu like, se inscreva no canal, e ative o sininho de notificações para não perder uma história preciosa. Até a próxima!